Nossa, montar PC é muito complicado, é muito difícil. Eu não consigo. Eu sou pro player, mas não sei montar meu PC de pro player. Você não sabia montar o seu PC de pro player, porque agora você sabe, pelo menos uma parte, que a gente vai continuar montando. Eu já mostrei pra vocês aqui o passo a passo de como escolher as peças pro seu PC, por que escolher essas peças, o que é importante ou não pra quem quer jogar mais competitivo, e fizemos uma configuração custo-benefício que, obviamente, eu comecei a montar com vocês. Mas eu mostrei a primeira parte, que é encaixar praticamente tudo que você precisa e montar e testar as suas peças. Mas agora a gente precisa da parte importante, que não dá pra você jogar em cima, quer dizer, até dá pra você jogar com o PC em cima da mesa, mas como é que você vai ostentar pra todo mundo o seu PCzão gamer montado? Então agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo pra você colocar todas essas peças dentro do case e dar algumas dicas que podem ser bem úteis pra facilitar a sua vida. Não é difícil montar o PC gamer, você já montou até aqui, então vai ficar muito fácil montar até o final e a gente vai ver esse PC funcionando, e com RGB, claro. E para essa montagem eu escolhi o Detonator, que não tem a ver com o Detonator do Massacration. Na verdade é o case aqui da Superframe. Ele é um case que suporta até placas-mãe e ATX, ou seja, as maiores que tem no mercado. Mas eu achei que ele tem um visual bem bacana, então ele tem esse mix, né, de um Airflow com aqueles cases meio aquário. Eu já expliquei isso para vocês no vídeo que você pode escolher o case que você mais for com a cara dele, né? Ah, eu quero um case mais visual, né, mais bonitão. Ah, não, eu quero o case mais barato, que eu quero montar na caixa de tomate. Aí é a sua escolha. Eu peguei esse porque eu queria entender como que é montar um PC nesse case. É a parte mais divertida, na verdade. Para abrir aqui eu já começo algumas dicas, ó. Deixa eu... Se você for puxar, às vezes fica difícil você tirar o PC de dentro por causa dessa orelhinha aqui, ó. E aí para você puxar ela aqui é ruim. Então o que você faz? Você pode colocar aqui, né, alguma coisa, uma régua, alguma coisa, ou a própria mão aqui, ó, e vira essa orelha pra fora. Vai facilitar bastante a sua vida, tá? Pra tirar o case de dentro da caixa, né, esses cases menores, você vira ele aqui. Ups, desculpa aí, irmão. Desculpe! E aqui, assim, o problema é a estática. Não é porque a estática vai queimar o teu PC nem nada do tipo. O problema é a estática que você toma um choque. E é meio inevitável, né? Pra descarregar é tipo descalço com o pé no chão, desde que não seja carpete. Se não for carpete, você vai conseguir descarregar. Ou senão você encosta a mão na parede, assim, você vai descarregando. Aqui até que ele não tá muito não, né? Mas acontece. É o atrito da caixa de papelão com o isopor. Obviamente tem um lado, né, de cima e de baixo do case. Olha que legal, é tudo envidraçado aqui. Tira o isopor. Ai. Já veio aqui com que cuidado que já vem, ó, na parte de baixo. Na verdade eu virei de ponta cabeça. Ai, tomei um choque. Eu virei de ponta cabeça aqui, né? Mas porque você vai ter que de qualquer forma virar. Aí vem aqui. Cuidado com o isopor para não escorregar, que o isopor não está exatamente muito fixo aqui, ó. Mas, ó, bem protegidinho o case. Ah! Dei o toma-choque. Tá bom já, né? Já descarregou, chega. Já deu, já. Au! Não gosto de tomar choque, detesto, mas fazer o quê? Cara, que case bonitinho, né? Olha só que simpático esse case, cara. Gostei muito dele. Aqui embaixo a parte dele é tudo em mesh, né? Ele é vazadinho, mas é metal, não é uma telinha nem nada, é realmente uma telinha de metal. Em cima ele já tem um filtrozinho. Gostei o filtro magnético, então se você for fazer manutenção, você tira isso aqui, você lava, tá? Essa tá porquice, não é pra deixar sujo. Entendeu? Aqui na parte de cima, olha que legal. Ele suporta até radiadores de 360mm, parecendo seu cachorro pedindo comida, né? No teu... Ele suporta radiadores a 360mm e você tem aqui esse rail duplo, que é justamente para você colocar quando o radiador ele suporta de 280 também, tá? Então se a fan é um pouco maior, ele suporta e você pode mudar, né, a localização aqui. Isso é muito bacana, tá? Normalmente você encontra em cases muito mais caras essas opções. Aqui em cima tem o botão de Power, Reset, a gente tem o USB 2.0, duas portas USB 2.0, tem o headphone e o microfone, tá? Então se você tiver um headset que vem com aqueles dois separados, você pode ligar uma
aqui e uma aqui, não precisa daquele divisor horroroso, e USB 3.0, que eu acho que é do 3.0 3.2. Então ele tem tudo que você precisa, com exceção do USB tipo C, porque realmente quando você vai fazer uma build um pouco mais barata, né, um custo-benefício, normalmente você não tem USB tipo C na placa-mãe, como é o caso da nossa placa-mãe que a gente escolheu para essa build. Vou abrir ele aqui pra gente dar uma olhada. O que a gente tem mais? Na parte de baixo, a gente também tem um filtrozinho aqui, ó. Aparentemente é um filtro fixo, mas ele já filtra para entrada de ar que vai ter aqui para sua fonte, né, que vai ficar virada para baixo. Aqui não tem filtro nessa lateral, então pode ser que acumule poeira por aqui, mas aqui na parte de baixo tem o filtrozinho. Essa entrada aqui ela é bem fininha, ela é mais fina inclusive do que o mesh aqui embaixo, ou é pelo menos igual. Então é quase como se fosse um filtro de metal. Vamos ver aqui na parte de trás, você pode também montar as fãs aqui na parte de trás. Na verdade esse é o intuito desse case, que você pega o ar daqui, o ar vai bater aqui no vidro e vai vir para essa parte, né, para esse compartimento. Ele não é aquele dual chamber, tipo aqueles O11 da vida que você coloca a fonte na parte de trás, coloca na parte de baixo normal, mas a parte visual dele é bem parecida, na verdade, né? E aí você tem a vantagem de que ele não é tão largo, tem essa parte aí que eu acho que é um plus, e mesmo assim ele consegue trazer esse visual diferente. Aqui tem as fãs, você pode montar o radiador aqui atrás, eu recomendo se você for montar um de 360 aqui atrás, vai ficar mais bonito, de 240 vai ficar faltando um pedacinho, ou você pode montar no topo. Aqui atrás você pode colocar uma fã de 120 mm, aqui embaixo você também pode colocar, eu não sou muito adepto de colocar fã na parte de baixo, pra falar a verdade, mas ele tem também o espaço para você colocar. Deixa eu abrir ele pra gente dar uma olhada como é que é por dentro. Thumb screw, então um parafuso aqui que você não precisa de chave, isso é bem legal. O final, eu acho, ó, prisioneiro, dá pra deixar ele aqui, é bem facinho, ó. Tirei o parafuso, não fiz força nenhuma praticamente. Tira o vidro, tem um encaixezinho na parte de baixo, guarda de volta na caixa. Não é pra você guardar ele em algum lugar que você vai sentar e estourar. Guarda na caixa. Tá bom. Esse case, como ele tem vidro na frente também, então ele também tem essa parte aqui, ó, dianteira. Se a gente retira ele ou não, aparentemente ele é de encaixe aqui em cima. Não, ele é fixo esse vidro aqui. Então esse você não vai tirar, até porque não tem necessidade de você tirar. Ele até tem aqui a parte de parafusos, né, caso você queira desencaixar ele, mas sinceramente eu não vejo necessidade. Dá pra você colocar tudo aqui sem precisar desmontar. Já tá fixo, não é uma parte que eu gostaria de mexer. Pra gente tirar a parte de trás são 2 parafusos. Você não precisa tirar até o fim o parafuso, a hora que desconectar aqui, ó. Você vai deslizar ele pra trás. Então, um encaixezinho aqui, ó. Não tem aquelas travas horrorosas embaixo também. Detesto aquelas travas. Uma bosta. Guardei de volta dentro da caixa a lateral e agora a gente consegue dar uma olhada geral no case. Aqui a gente tem para colocar baia. Você pode colocar fã, obviamente. Ele tem até a furação para você colocar uma fã aqui. Talvez ajude, talvez atrapalhe um pouco o fluxo de ar, não sei, mas você tem essa opção, é legal. E aqui tem a baia para você colocar o HD. Aqui a gente tem mais 2 baias para você colocar SSD. E você pode, obviamente, colocar o SSD aqui embaixo também, mas você tem as baias aqui atrás. Aí não são parafusos thumb screws de dedo aqui, né? Você vai ter que usar a chave caso você queira colocar o SSD SATA, mas vai ser aqui dentro dessas cages que você vai posicionar. Gostei do detalhe que todos os cabos são pretos, né? Então, ó, todos eles, não tem PIC 3 em 1. Muito obrigado, Superframe, por ouvir o nosso feedback. Não existe PIC 3 em 1 neste case, já está aprovado, acabou aqui, termina o vídeo. Brincadeira. É brincadeira! Mas, sim, é uma parte importante. Eu acho que esteticamente, principalmente num case que é todo de vidro, não faz sentido você fazer um case todo de vidro e colocar um PIC 3 em 1. No restante, eu acho que vai ser bem fácil aqui a montagem. Tem bastante espaço para os cabos aqui. Aqui você pode posicionar fãs também. Definitivamente não recomendo, acho que fica horroroso colocar fã aqui em cima, mas o case é teu, você faz a cagada que você quiser no teu PC. Vamos montar aqui então, vamos colocar o nosso kit, né? Olha que descomplicado. Caramba, né? Normalmente você tem que desmontar isso, mexe aquilo, tá pronto. É só montar, os cabos já estão aqui todos alinhadinhos. Uma dica que eu dou pra vocês é, antes de montar, primeiro que você vai sujar muito esse case, porque você vai colocar muita mão aqui no vidro. A gente obviamente já tirou o plástico, porque a gente fez os takes, mas, que esses takes maravilhosos que vocês estão vendo, mas ele vem com plástico, deixa pra tirar o plástico depois, porque senão você vai fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui, encher o vidro de marca de dedo. Aqui uma dica que eu dou pra vocês é, deixa isso aqui preso mesmo, tá? Tá vendo que vem os cabos, tal, vem o saquinho aqui, tudo. Tira o saquinho de parafusos e tudo que vem pra acompanhar o case, deixa de lado e deixa o cabo preso pra não dificultar muito a tua vida. Vamos começar a montagem então? 1 hora depois... Bom, essa aqui foi a situação que eu deixei meu setup pré-montado. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês, né, o passo a passo pra testar a plataforma. O que eu vou mudar disso aqui pra montar dentro do case? Eu vou deixar pré-montado do mesmo jeito, né? No caso eu coloquei 2 parafusos em cada fã do radiador, eu vou colocar os outros que faltam. Eu vou desconectar as fãs aqui, porque eu vou passar os cabos lá por trás. Então desconecto o RGB aqui, ó, pode tirar da placa-mãe. Bomba do radiador, já posso deixar conectado, não vejo nenhum problema, porque ela já tá na posição correta. Mas o cabo
do USB a gente vai tirar porque a gente vai passar ele por outro caminho. Vamos pelo menos tentar, né? Porque você vê aqui, ó. Vamos ver se ele vai dar o caminho que eu quero fazer aqui. Vou deixar separado. E o resto eu já tinha desconectado a fonte e a placa de vídeo e eu falei pra vocês, o processo pra desencaixar é só fazer de trás pra frente. Por que eu já deixei no lugar? Porque facilita, principalmente quando tá com water cooler. Com air cooler, então, mais ainda, porque você segura pelo bloco aqui, ó, ou pelo próprio air cooler, né? Você pode segurar aqui, ó, e você manuseia por aqui, tá bem firme, bem tranquilo. Isso é muito fácil. Pra montagem aqui a gente vai posicionar já o radiador. Eu falei que eu vou colocar o meu radiador na parte de cima, eu poderia colocar ele aqui na parte da frente, mas eu acho que fica mais legal aqui quando é um radiador de 240. Pra ficar bonitão, preencher um de 360, mas não é necessário. É realmente uma parte estética, né? Eu já fugi do orçamento pegando um que não era nem pra pegar. Então eu posso até testar aqui, ó. Você pode testar no lugar sem problema, colocar, não arrasta a placa-mãe, tá? Porque a parte de trás da placa-mãe tem alguns componentes sensíveis, não fica arrastando, mas eu posso fazer esse teste, ó, tipo, eu queria fazer ele assim, ó. Lembra que eu comentei com vocês no primeiro vídeo? Desse jeito. Pô, legal, posso colocar o radiador aqui, posso posicionar ele um pouquinho mais pra frente, posso botar ele todo pra trás, que é onde eu pretendo colocar, que é justamente deixar assim, ó. Eu gosto de fazer o tal do mocap pra já deixar bacana. E aqui, ó, como eu falei, suporta até EATX, ou seja, placa-mãe ainda maior, ou se não placa-mãe ATX. E eu acho que vai ficar bonito dentro desse setup. Quando for montar, a gente não vai esquecer disso aqui não. Calma, tô só posicionando pra ver. Porque a primeira coisa que eu recomendo a você montar no case é a fonte. A fonte eu acho que já facilita bastante, porque você faz a rota dos cabos. Então eu vou deixar dessa forma aqui, que fica um pouco mais fácil de vocês enxergarem daqui de cima, mas monta da forma que for mais prática pra você. Normalmente é assim, ó. Você vai colocar em pé o case e vai encaixar a fonte por aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês por cima. Aqui está a fonte, já mostrei pra vocês também. A gente vai colocar com a fan virado pra baixo, não virado pra cima. Por que, Robson? Mas eu vi que tem aqui que é tudo vazado, não tem problema? Problema não tem, mas aí ela vai estar brigando, né, pelo fluxo de ar com a placa de vídeo. A placa de vídeo vai puxar o ar pra cima e ela vai tentar puxar pra baixo. Então, pra você não gerar esse conflito, você vira a fonte pra baixo, ela vai pegar o ar de baixo e jogar para fora do case. Então ela vai criar meio que uma câmara específica só para ela, apesar de não ser lacrado assim, né, de ser que nem, tipo, por exemplo, o Eleven, que é a parte de trás, ele fica separado, dual chamber, não precisa. Aqui ele já vai fazer um caminho sozinho, vai jogar o ar para cá, ó, jogando o ar para fora. Posicionou aqui, você já pode, vou até usar os parafusos que vieram com a fonte, são os parafusos exatos para isso, mas para você usar pro case e para fonte, normalmente são esses parafusinhos aqui, ó. Tá vendo que ele tem um chapéu e ele é meio sextavado. Sextavado? Acho que é sextavado. É sim. Para fazer essa parte da montagem, a gente pode usar a nossa super chave poderosíssima aqui. Não precisa, mas a gente pode. Então, se você tiver uma chave normal, pode usar. E aqui, ó, posso até magnetizar a ponta. E agora, ó, pelo menos fica mais firme. Posiciona um parafusinho só. Sem entrar torto. Eu tô tendo que forçar, é porque o parafuso entrou torto, ó. Então por isso que eu falo, mas a chave elétrica é bacana? É, mas a boa e velha chave Phillips padrão aqui, ó, você vai sentir melhor. Encaixou, pronto. E a gente pode pontear os outros parafusos. Coloca todos primeiro antes de apertar, justamente para que dê um encaixe. Se você apertar até o fim, pode ser que a fonte fique um pouco torta, ou qualquer peça fique um pouco torta, e fica mais difícil de você encaixar. Se for apertar, aperta em X, tá? Se você vê que tá patinando a chave, não fica forçando não, que você vai gastar, você vai desgastar o parafuso, você não vai conseguir tirar do lugar. Vai lá, testa a ponteira no parafuso. Ficou firme, ó. É isso. Para dar o último aperto, você pode dar com a chave. Você não precisa apertar até o fim com a chave elétrica, você pode dar um apertinho aqui. Você fala, nossa, é meio inútil, não sei o que, a chave elétrica. Ela facilita, né? Se você vai desparafusar, principalmente se você não ficar lá. Você pode dar um aperto final. Mas, ó, já tá firme. Todos os cabos estão aqui, e aí os cabos, o que a gente vai fazer? A gente vai separar o que a gente vai usar e o que a gente não vai usar. Eu já mostrei pra vocês quais são os cabos na primeira parte, né, que é justamente quando a gente tava montando em cima da mesa. Então a gente vai precisar do cabo pro CPU, que vai ficar aqui na parte de cima, você já pode até fazer mais ou menos a rota dele aqui, ó. E é muito importante isso, porque facilita demais a montagem. Já deixa ele mais ou menos no esquema aqui, ó. Passei pro outro lado. Ele vai fazer esse caminho aqui e tal, legal, sobrou bastante cabo lá. Cabo de 24 pinos, que a gente vai precisar para a placa-mãe, mais ou menos por aqui, você já pode deixar ele mais ou menos roteirizado aqui. Cabo PCI Express para a placa de vídeo, só vai precisar de um, já mostrei para vocês na primeira parte. Aqui na parte de baixo ele tem um espacinho para você passar o cabo, eu já vou deixar ele aqui apontado também. Todos os outros cabos nesta montagem eu não vou usar, não existe controladora para o SATA, não precisa de cabo SATA para SSD ou HD, mas se você precisar, tem os cabos SATA, tem o cabo IDE, enfim, tudo que você precisar vai estar por aqui. E se a sua placa de vídeo usa 2 conectores de 8 pinos, um de 6, um de 8, também tem o adicional aqui. Para a placa-mãe eu já expliquei que não precisa dos 12 conectores aqui, dos 12 pinos no caso do conector EPS. E o restante, o que eu faço com esses cabos? Olha, para facilitar,
a própria fonte já manda um cabo. Então você pode só organizar aqui, ó. Vai usar esses cabos agora, né? Se você precisar futuramente, eles já vão estar aqui. Se a fonte for modular, é aqui que mora a vantagem, né? Que daí você tem uma facilidade maior de organizar os cabos, mas também não é o fim do mundo, né? Convenhamos, ó. Prendeu bonitinho, joga eles lá para trás, ó. Não tem perigo esses conectores expostos e tal? Não tem perigo, você não está conectando nada, não vai raspar em nada, não vai fechar contato, fica tranquilo. Colocou os cabos aqui atrás, eu já tenho tudo que eu preciso de cabo. E agora eu tenho os cabos do próprio case. Como é que funciona? Depende da placa-mãe e do posicionamento de cada cabo. Mas, por exemplo, o USB 3.2, né, ou USB 3.0, eu sei que nessa placa-mãe ele tem conector aqui embaixo, às vezes ele tem conector na frente, aí você vê onde que é a localização da placa-mãe. Você já pode deixar ele aqui, ó, mais ou menos no lugar que vai, depois você muda de lugar também. Aqui a gente tem o USB e o HD áudio. Eles não vão para o mesmo lugar exatamente, então se você precisar, olha como é que funciona. Você pode separar esses cabos, ó. Você não fez força nenhuma, não vai quebrar, fica tranquilo, você vai ver que na tua mão solta. Eles estão até separados por essas linhas brancas, porque esse é o USB frontal e esse é o áudio frontal, que inclusive eu não recomendo usar, porque olha isso, a gente está trazendo o áudio por tudo isso de cabo. Não é um cabo blindado nem nada, você perde qualidade do áudio, principalmente quem vai jogar competitivo. Tá jogando um CSzinho, fica aquela qualidade ruim de áudio, pode ser isso aqui, ó, tá tendo interferência. E aqui, obviamente, a gente tem o famigerado painel frontal, ó. Então aqui tem todas as conexões que eu mostrei pra vocês lá que tem na placa-mãe quando a gente deu partida lá. E o painel frontal, ele fica na frente, então você vai passar ele aqui pela frente e esse aqui fica na parte do meio aqui. Conseguimos passar por aqui, já deixei mais ou menos. Com isso eu já dei uma roteirizada nos cabos onde eles vão ficar, já separei tudo que eu preciso e, cara, olha que fácil. Essa é a forma mais fácil de montar o PC, é você deitar ele, montar em pé é ruim, a gente às vezes monta pra mostrar pra vocês em vídeo, mas essa é a forma mais fácil. Os cabos aqui, eles não são frágeis, você não precisa ficar super preocupado. Nossa, eu vou macetar os cabos lá. Se você não apertar o case, você não precisa deitar em cima do case, mas não são cabos super frágeis não, tá? Então, se você não colocar ele na borda pra cortar o cabo, não tem perigo. Colocamos aqui, separamos bonitinho, agora eu vou colocar a placa-mãe e já vamos colocar com o water cooler no lugar. E vocês vão entender por que é mais fácil desse jeito. Aqui atrás tem um outro detalhe importante, dá pra você fazer depois, mas eu recomendo fazer antes porque é um pouco chatinho de você tirar quando são esses que são fixos no lugar, tá? Então, se a placa-mãe ficar próxima, tiver algum componente, você pode ter dificuldade de tirar. Vamos esperar colocar a placa-mãe, né? Tipo assim, ó, vou botar de volta aqui e vocês vão ter ideia de onde fica a placa de vídeo. Posiciona aqui e a placa de vídeo a gente vai tirar esse aqui, ó, os dois primeiros. Ah, mas isso aí é óbvio, cara. Todas as vezes, não, depende do tamanho da placa-mãe, o slot fica numa posição diferente. Então, são esses dois primeiros que a gente vai remover. Vai colocar e tirar a placa-mãe, sempre tira ela e coloca, não desliza ela para não esfregar a parte de trás da placa-mãe. Então aqui, ó, vamos tirar esses slotzinhos, os primeiros. Isso é uma coisa que eu não gosto muito, né? Porque se remover uma vez, você não pode pôr de volta e eles não dá para encaixar, né? Então isso aqui seria uma coisa legal, tipo, a Superframe trazer um que ele fosse removível. Removível é sempre melhor. Aqui eu vou precisar soltar a parte de trás. Soltei a parte, veio bem maquinado isso aqui, ó, e aí ele fica solto, que é justamente para você encaixar a placa de vídeo, mas... Saiu, tá vendo, ó? Se você tá usando isso aqui já montado, cai o parafuso pra você achar depois, vai ser difícil. Põe no seu screw pad aqui, ó, tá tranquilo. Lembra que eu falei pra vocês, faltou aqui os parafusos do radiador, então vamos colocar o que falta. E agora pra gente montar no case, o próprio radiador já acompanha os parafusos, que são os mesmos parafusos de case, né, mas eles são com uma cobertura diferente aqui, né, com finalização diferente no material. Eu recomendo usar o do water cooler, o próprio case também já traz alguns parafusos para você instalar aqui, mas para instalar o radiador eu sempre recomendo usar o do case. Tem algumas situações que esse parafuso ele fica muito alto, né, e aí você pode estudar uma possibilidade de colocar o parafuso que vem no seu case, desde que ele encaixe perfeitamente aqui, tá, que ele não seja maior. É preocupante porque alguns radiadores, tipo, passa a galeria embaixo de água, você pode furar o radiador. Aqui é bem difícil, teria que ser um parafuso muito maior, mas é recomendável usar o que já vem com ele, tá? Agora, não perca esta parte, porque é bem importante, o bendito do espelho traseiro. Felizmente, isso aqui tá com os dias contados, as placas-mãe estão vindo todas com o espelho embutido, mas claro, nas mais custo-benefício, eles acabam deixando o painel separado. Então, primeiro você coloca o painel, e para você descobrir qual que é o jeito certo de colocar o painel, a parte do áudio é sempre a parte de baixo do painel, tá? Então, se você colocar ele assim, a parte do áudio, que são esses furinhos
furinhos redondos vão ficar na parte de cima. É desse jeito, você vai ver que tem até os desenhinhos pro lado certo e tal, escrito HDMI aqui. E aí pra você encaixar, ele tem uma lâmina, cuidado, porque pode realmente cortar aqui, né? Essa lâmina vai pra parte de dentro do case. Então você vai encaixar ele por dentro, posicionou, você vai realmente forçar ele aqui, ó. Não precisa pôr muita força, tá? Encaixou, bonitinho. Cuidado que ele tem esses acabamentos aqui, ó. Isso é bem importante, tá? Esses acabamentos, eles não podem ficar na parte de dentro do conector. Ele tem que ficar por cima do conector. Então você pode até dobrar pra cima aqui, ó, pra não correr o risco de pegar dentro do conector. Por quê? Porque se ele pegar dentro do conector, ele pode fechar curto na sua placa-mãe e você pode perder uma entrada, uma porta de vídeo, uma porta de áudio ali. Dobra isso aqui pra cima, ele fica normalmente assim pra você justamente direcionar, encaixar ali, mas prefiro virar ele pra não correr o risco de entrar. Então na hora de você colocar a placa-mãe, isso aqui não pode entrar dentro do conector. E nem dentro da sua mão também, não é muito aconselhável. De novo, não me pergunte como eu sei, mas eu sei que dói pra caramba. Não força muito pra não empurrar pra fora, né? Mas ó, tá encaixadinho. Agora a parte de colocar de fato a placa-mãe aqui dentro. O radiador eu vou posicionar aqui do jeito que eu quero, que é assim. E a placa-mãe, você vê que eu tô segurando ela pelo bloco aqui, ó. Tiro os cabos do caminho, de preferência. Parece complexo, mas não é, ó. Vou colocar ela aqui, vou posicionar e sem encostar a placa-mãe, eu vou colocar ela meio que levitando, eu vou encaixar ela ali no painel traseiro, ó. Levitando, encaixei no painel traseiro, nas portas aqui, ó. Olhei aqui atrás. Ah, tá alinhadinho e tal. Tá na posição correta. Tem uns cabos aqui embaixo, tirei os cabos. Aí eu vou ver que tem uns parafusos aqui, ó. A furação tá batendo. Ah, bateu os parafusos, que legal. Aí você descobre e fala, mas tá faltando coisa. Ué, essa placa-mãe ela não veio montada para micro ATX, ela veio montada para ATX. Então alguns stand-offs, que são esses parafusos fêmeas, né, onde você vai encaixar o parafuso para prender a placa-mãe, estão na posição para ATX. Você vai mudar para a posição micro ATX, MATX. Vai estar tudo marcado no case, normalmente tem um M escrito. M para micro ATX, E para EATX e A para ATX. I para ITX. É tudo que você precisa saber, que a sua placa-mãe, essa aqui é menor, essa que a gente escolheu, ela é uma micro ATX, tá? Então a gente só vai mudar a posição aqui dos standoffs e para essa marcação aqui, ó. Caso não esteja marcado, como no caso desse aqui não está marcado, é só você posicionar a placa-mãe e você vai ver que é essa linha de parafusos aqui, ó, que tá faltando. Então a gente só vai subir aqui e reposicionar. Deixa eu ver se vem no case, é bem raro vir, nesse caso não vem. A gente vai usar o nosso aqui. Aguarde, por favor. Esse aqui é disputado, é um removedor de standoff. Eu já mostrei para vocês algumas vezes no canal, mas ele é sextavado, então você consegue encaixar ali e com a parte da chave Phillips aqui você tira. Não são todos os cases que acompanham, né? Então a gente guarda esse aqui com bastante carinho, né? Quando a gente recebe. Mas claro que você pode usar também, tipo, um alicate para fazer isso, né? Não é o ideal, mas você pode usar um alicate para reposicionar os standoffs. Ó, colocou aqui, prende bem esse, não precisa tirar água de nada, mas prende bem, porque senão ele pode girar em falso junto com o parafuso, né? Então, ó como é bom a chave magnetizada, né? Aí, espetáculo. Você não vai querer que ele gire em falso junto com o parafuso da sua placa-mãe, porque pode ser bastante doloroso você ter que reposicionar tudo depois, porque ele vai ficar preso, pendurado, parafuso na placa-mãe, stand-off, vai ser bem chatinho mesmo. Eu movi os stand-offs que tinha ali, mas você vai precisar de mais alguns, né, para colocar aqui, ó, na posição, porque esse aqui ele tem os dois parafusos na parte de cima, essa placa-mãe. Obviamente você pode conferir também na furação, se precisar coloca de volta, senão você olha ali na placa-mãe, você vai ver quantas furações tem, né? E nesse caso ele tem mais uma aqui no canto e o standoff não foi suficiente, então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui também, aqui ó, nesse aqui vem um bem aqui embaixo para micro ATX e vem mais um aqui em cima. Cuidado na hora de abrir esse saquinho com os parafusos que vem no case, porque é muito parafuso, então ou abre em cima ali do screw pad ou em cima de alguma coisa que não vai vazar parafuso para todo lado. Peguei o standoff, você vê que o removedor ele ajuda até na hora de instalar o standoff, né? Se você não tiver, de novo, usa o alicate ali, você consegue prender ele. Prontinho, posicionado, bater aqui as furações, certinho, certinho, tá faltando um aqui embaixo ainda, ó, mais um. Se tiver dificuldade, você pode posicionar com a mão e depois você passar o alicate, ou se não, no caso, o removedor de standoff aqui, ó. É bom ter a marcação, mas pela lógica tá aqui, né, também devia ter pensado, ó, tá posicionado, e agora... batendo todas as furações aqui, ó, alinhei, eu consigo ver todos os parafusos. O único contra de você já deixar instalado é os cabos que ficam para todo lado. Se você quiser, você pode prender, né, para tirar do caminho. Aqui eu posicionei da mesma forma que eu expliquei para vocês. Vou deixar o radiador aqui do lado só para mostrar. Isso aqui é um passo interessante que eu costumo dar dica, né, para fazer isso. Porque o cabo aqui, ó, o cabo do CPU, ele atrapalha um pouco, principalmente se você colocar o radiador primeiro. Então a primeira coisa que eu recomendo é você deixa a placa-mãe solta aqui, ó, puxa o cabo EPS, que é o cabo do CPU, e encaixa assim, ó.
solto. Vim aqui, ó, posiciono ele. Posso estar segurando por aqui, eu não preciso forçar por cima, ó. Pega por aqui pela lateral, encaixei. Não precisa fazer força nem nada, a hora que ele encaixar você vai perceber, ó, ele não sai mais. E esse é o cabo mais chato de encaixar. Outro que é um pouquinho chatinho é o CPU fan, que você pode encaixar aqui também, ó, já tá encaixado da bomba do radiador. E ele fica bem escondidinho aqui. De resto, pode posicionar a placa-mãe aqui, ó, de novo, encaixa lá a parte de trás, do jeito que eu ensinei pra vocês. Vê se não tem nenhum cabo por baixo atrapalhando. Não tem, posicionou. Só parafusar agora os parafusos aqui na placa-mãe. O parafuso pra placa-mãe é esse aqui com um chapéuzinho, ó, que parece que ele tem uma arruela junta. E é justamente para ele fazer contato, né, com a parte da placa-mãe que é para fazer aqui o aterramento. Então, só posicionar, como é que você vai fazer? Pega aí a sua chave imantada, senão magnetiza a ponta. Posiciona os parafusos, só começa a parafusar, não parafusa nada até o fim, justamente porque a placa-mãe, às vezes, em alguns lugares ela fica mais torta, tem uma pressão do painel traseiro, alguma coisa, e aí você consegue encostar aqui, ó, pelo PCB no cantinho e posicionar a placa-mãe. Ai, não tá encaixando o parafuso, Robson. Nossa, aqui ficou meio fora lá. Vem aqui no cantinho do PCB e, ó, você posiciona aqui, ó. Você empurra um pouquinho ele assim, ó. Com um toquezinho, você empurra, ela já vai posicionar no lugar que você precisa. Ó, nesse caso aqui ficou até um pouquinho alto o PCB, você não precisa ter medo não, tá, da placa-mãe. Você pode encostar um pouquinho aqui, vai baixar, posicionei o parafuso e faz isso para todos os outros. Tá entendendo? E aqui de novo, se você vê que tá entrando muito torto, o parafuso tá fazendo muita força, volta, porque senão ele vai travar no stand-off, naquela pecinha que prende no case, e depois vai ficar preso. Então se você que tem que tá meio difícil, tira, porque provavelmente entrou torto o parafuso, tá? Então aí você vai lá, posiciona a placa-mãe com a mão, né? Direciona ali para onde vai o parafuso de novo, e aí você tenta parafusar novamente. Depois que você posicionou todos os parafusos, termina de parafusar, mas não precisa apertar muito, tá? De novo, não precisa sair. Agora que você sentir que tá firme na mão, já tá bom. E nesse passo aqui eu recomendo você usar a chave manual mesmo, né? Não vai usar a chave elétrica para apertar esses parafusos, porque é perigoso. Por exemplo, aqui, ó, vai com firmeza, não precisa pôr força nem nada, porque se você escorregar, você pode escorregar a chave e riscar o PCB da placa-mãe. E aí você pode riscar uma trilha, ter algum componente da placa-mãe. Então, ó, vai com as duas mãos, essa daqui você usa para direcionar, para dar uma firmeza, e a outra você parafusa aqui por cima, ó. Tá vendo? Vocês viram que eu montei aqui, agora ficou o radiador, né? E o que eu faço com esse radiador agora? Primeiro a gente vai passar esses cabos para trás. Você vê que tem um furo aqui no case, que é por lá que a gente vai passar. Então já tá, deixei meio montado o daisy chain aqui. Você pode desmontar, que a gente vai montar lá atrás de novo. Deixei justamente porque facilita um pouco passar. Não precisa ter tanto medo com o radiador, essa mangueira é bem flexível e tal. Então, ó, vamos passar por aqui. Se tiver desmontado, o que você vai fazer é montar primeiro o radiador no case e depois as fãs. Se não tiver, se você tiver optado por testar em cima da mesa e já montar do jeito que eu montei aqui, só passar os cabos por trás, ó, levanta um pouquinho o case aqui, fisga os cabos lá por trás, passa todas as pontas deles aqui, aproveita, já passa todos os cabos que você vai precisar passar por este furo aqui, porque o radiador ele vai ficar na frente, então vai atrapalhar um pouco. Por exemplo, eu quero passar o cabo USB aqui, então eu já vou testar o cabo USB aqui, ó, vou passar por trás, na verdade eu vou nessa outra porta aqui, lembrando que este é o cabo USB da bomba, né, que tem a telinha, então eu quero passar ele, deixar ele escondido, eu não quero passar ele pela frente da placa-mãe, eu vou tentar, vou ver se a distância vai ser suficiente. Se o cabo encostar em alguma coisa que você fala, nossa, tem perigo o cabo encostar, não precisa se preocupar, também não tem perigo, tá isolado esse cabo aqui e ele não vai derreter com a temperatura, ele já é pensado para ficar nesses lugares aqui. Ô Robson, mas por que você tá passando os cabos para trás e você vai ter que ligar na frente de novo? Porque a gente vai deixar bonitinho, né? Não vamos passar de qualquer jeito aqui, né? Então, vamos lá. Bota de pé, fica mais fácil passar os cabos. Passou tudo que você precisava? Agora você vai posicionar o radiador do jeito que você quer aqui. Ó, lembra que eu falei do cabo? Ó, o cabo tá dando uma obstruída aqui. Vou puxar o cabo EPS. Como ele tem o railzinho que vocês estão vendo na parte de cima aqui, ó, eu posso escolher a posição que eu quero deixar aqui. Ele não vai mais para dentro, por razões óbvias, porque tem aqui a placa-mãe bloqueando. Então a gente vai deixar aqui. Eu quero deixar ele mais para trás, na posição da placa-mãe, porque eu acho que fica visualmente mais bacana. Vou pegar o parafuso que veio já com o radiador, prender, pontear, né, primeiro. Continua segurando aqui, ó, não precisa travar até o fim, mas segura para o parafuso prender o radiador no lugar. Ele já tá firme aqui, mas eu ainda consigo, né, mudar ele de posição se eu quiser, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. O que eu quero testar aqui é para ver se ele não vai atrapalhar no filtro, visualmente.
Nesse caso não, porque a gente vai parafusar até o fim. Tem alguns que fica meio alto, você consegue ver o parafuso. E aí a gente pode trocar por esse parafuso menorzinho que vem junto com o case, né? Porque você vai ver que ele é do mesmo tamanho praticamente, né? A mesma rosca, do mesmo tamanho. Então a gente consegue trocar ele, porque ele tem... A cabeça do parafuso é mais baixa. Nesse caso aqui vai dar. Ainda bem. Então vamos voltar aqui para a posição, tá tudo em ordem, é desse jeito que eu quero manter mesmo o meu radiador. Deixar para parafusar no final, porque agora eu vou prender os conectores. O que eu falei para vocês? Onde foi parar o conector aqui? Você não consegue nem ver, ó. O conector tá aqui embaixo, né? Da fan. Então o que você pode fazer, né? No caso, não sei. Se você colocar o radiador primeiro, o que vai acontecer? Vai ficar escondido aqui o conector para CPU fan, né? Que é o das fãs do radiador. O que você pode fazer é pegar esse splitterzinho, já conectar lá e deixar só essas perninhas lá para trás, jogar para trás do case. E aí quando você colocar o radiador, ele não vai esconder aqui. Mas se você já tiver instalado, o que você pode fazer é você segura por aqui no cabo, você dobra e você encaixa desse jeito, né? Vai ter que ter a mão bem pequenininha. Ou você pode tirar as memórias também, né? Mas aí vai adicionar um nível de dificuldade desnecessário. Para esse case aqui, realmente o mais indicado é eu vou colocar o radiador na parte da frente. Mas como eu sou do contra, vocês vão entender por quê, eu quero colocar lá. Também não tem erro, tem a travinha aqui, a travinha virada pro outro lado. Se não encaixar é porque tá do lado errado. E aí, se você for fazer isso mais fácil, é você pegar essa perninha única e jogar de lá de trás pra cá. Aqui na parte de trás, a gente vai só religar as fãs do radiador. Então, a gente já tem os cabos aqui das fãs do radiador. Já mostrei pra vocês como é que faz lá na primeira parte, né? Testando fora do case. Conecta as duas fãs do radiador. Não esquece de fazer isso, porque depois pode esquentar um pouquinho o seu PC e esse pode ser um dos causadores. O RGB, ponta do RGB a gente vai jogar lá pra frente. Mas primeiro vamos instalar as fãs pra gente ver como é que vai ficar se eu vou precisar fazer o tal do Daisy Chain. Esse aqui eu falhei miseravelmente, ó, eu não vou conseguir jogar o cabo USB aqui por trás, a não ser que eu faça um Daisy Chain na parte frontal, no USB frontal aqui, ó. Então não vou conseguir jogar, vou ter que jogar lá por dentro mesmo, devolve ali, ó, o cabinho. Vou ter que fazer um trabalho ninja de esconder ali. Então, Superframe, fica a dica, faz um cabo USB um pouco maior pra gente poder jogar aqui por trás, fica visualmente mais bacana. Bonito! Eu vou usar um truque aqui que inclusive foi um inscrito que deu a dica, que é quando você tá com uma placa-mãe micro ATX num case que é ATX, esses cabos você pode esconder ele por trás da placa-mãe. Então você pode, antes de prender a placa-mãe, passar esses cabos. Eu quis deixar assim pra mostrar pra vocês como é que faz sem. Porque tem gente que não vai querer, que vai ser um grau a mais de dificuldade. Não é grande dificuldade, mas você vai passar pelo vão que tem aqui atrás. Você vai basicamente passar os cabos aqui por trás e vai soltar ali, aí ele vai ficar bem pertinho, né? Vai ficar mais bonitinho. Então vocês vão ver que na versão final tá assim. Mas você não precisa fazer. Funcionalmente, não afeta em nada. Isso teria que ser um passo anterior, tá? Então, para montar aqui, ó, USB 3.0, tem aqui a porta, lembra que eu falei para vocês, ó? Você não vai conseguir confundir, é só você contar a quantidade de pinos. Olha aqui, tá escrito USB 3, aqui é USB 3 também. Só tem um lado para encaixar, porque ele tem uma travinha, como tudo que eu já mostrei para vocês. O painel frontal, ele é um negócio que bota medo na galera, mas é bem fácil, na verdade, tá? Então ele tem indicando aqui na placa-mãe onde você encaixa cada coisa e tá escrito aqui, por exemplo, nesse case, HDD LED, Power LED, Reset, Power. Então é bem fácil encaixar, é só você seguir o manual da placa-mãe, ou senão você pode ver vários vídeos que a gente mostrou em detalhes. Eu não vou mostrar em detalhes aqui pra vocês, porque já tá dentro do case, mas é muito fácil, tá indicado na placa-mãe onde vai cada conector. Ah, e se eu colocar invertido? Não vai ter grande problema não, tá? Então você começa pela parte de baixo ou pela parte de cima, tanto faz, desde que você coloque seguindo o que tá escrito aqui na placa-mãe. Mais tarde. Bom, já dei uma pré-organizada aqui, os cabos, coloquei o cabo aqui da fan um pouco para trás, né, escondi ele aqui, deixei o cabo do radiador tudo escondidinho. Faltou o cabo 24 pinos para encaixar, já mostrei para vocês também como é que faz. E agora tá montado, tudo certinho, né? Não, calma, ainda falta a placa de vídeo. Para instalar a placa de vídeo no case, como eu falei para vocês, né? Depois que você já montou em cima da mesa, fica muito mais fácil. Mas se você não quis fazer essa etapa, quis vir direto, porque você tava confiando muito, o que você vai fazer? Eu tirei aqui, você viu o cabo do radiador, a mangueira do radiador, né? Você pode mexer porque ela é flexível. Eu passei aqui o cabinho USB provisoriamente, talvez eu ache um caminho melhor para ele para fazer. Eu posso fazer ele por aqui, ó, que ele vai ficar escondido atrás da placa de vídeo. Mas provisoriamente pra gente montar, o que você vai fazer? Eu já tirei aqui as lâminas, mostrei para vocês antes. Você pode pegar na placa de vídeo praticamente em qualquer lugar, não pegando na conexão aqui, é bom evitar pegar aqui. Você pode pegar, não é tão frágil. E para encaixar do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, alinha lá. Só que aqui a diferença é o seguinte, essa lâmina, ela vai entrar entre a placa-mãe e o case. Você vai ver que tem um espacinho, é ali no meio que ela encaixa. Não tenta forçar em cima da placa-mãe, você pode riscar a placa-mãe ou estragar algum componente que tem aqui bem sensível. Então na hora que você for colocar aqui, ó, você vai ver que tem um gap e você já vai com a placa até um pouquinho mais inclinada. Aí você vai alinhar aqui com o slot PCI e aí
você confere aqui, ó, ela tá bem rente com o case. Encaixou ali, ela já deslizou pra dentro do slot. Você vai ver que é natural, ó. Se você pegar aqui, ó, bem, segura ela pra não correr de lado, ó. Se você pegar nos dois lugares aqui, ó, encaixou. De boa. Nossa, tá difícil de encaixar, Robson. Então pode ser que ela tá torta. Não força, porque eu falei, pode ser que se você olhar ali, ó, tem ângulo. Você vai ver, nossa, se ela não tiver bem rente, olha aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá bem rente aqui, ó. Se ela não tiver bem rente aqui é porque ela não tá bem encaixada. Então não tenta forçar. Aqui ela encaixou. Eu dei uma última encostadinha, ela fez clack. O que foi esse clack? Quebrou. Não, brincadeira, não quebrou. É o encaixe da parte de trás, aqui tem esse slotzinho. E se você precisar tirar a placa de vídeo, lembra que tem também essa travinha pra você apertar ela pra sair a placa de vídeo. Não vai puxar a placa de vídeo, você vai ver que não vai ser difícil de sair. Nada é difícil de encaixar ou desencaixar no PC, tudo uma questão de jeito. Depois que eu encaixei aqui, tem o cabo PCI. Eu falei pra vocês que eu prefiro sempre encaixar essa aqui e não a extensão, até porque vai ficar esse negócio pendurado no meio. Aqui o que você pode fazer é prender depois, né, com uma dessas fitas Heller Gatos. Você pode prender aqui, ó, deixar bem firme, moldar e prender, ou você pode usar um desses velcros que vem aqui, que é mais provisório. Se você precisar usar por algum motivo, você pode mexer e ele não fica tão justo. Então, ó, pode prender aqui o que você achar que vai ficar mais legal ou mais fácil pra você, no caso, né? Aqui eu vou colocar esse provisório também. Juntei aqui os conectores, ó, viu? Estavam soltos, eu coloquei esse por baixo, juntei eles aqui. Só tem um jeito de encaixar, você pode até dar uma dobradinha no cabo pra ele ficar legal. Esse aqui não é o 12VHPWR, então ele não é tão sensível, você pode dobrar ele assim, sem perigo. Vou posicionar os dois do jeito que eu ensinei fora do case, né, pra montar, e encaixei. Você vê que ela tá solta ainda, por quê? Porque falta os parafusos aqui, ó. Você precisa colocar os parafusos. Esses parafusos são parafusos que vêm com o case e são esses parafusinhos sextavados aqui, né? O mesmo que você usou ali no water cooler, que é o que eu mostrei que vem pra fonte. E aqui é muito simples, vai alinhar com o furo. Antes de você prender, se a sua placa de vídeo for maior, você pode fazer o quê? Para ela não ficar empenada, você pode segurar ela aqui assim, ó, pra cima, né? Pega pelo backplate, essa aqui é de plástico, backplate, não vai forçar muito. Você só dá uma posicionadinha nela aqui, ó, tá vendo? Ó, o parafuso ficou até um pouquinho mais fácil de encaixar, segura ela aqui, prende com o parafuso. E aí ela já vai estar firme. E você prende o outro parafuso. Não dá o aperto até o final nos dois, né? Você vai estar segurando aqui na posição, ó. E a hora que você parafusar o último, pronto, tá na posição certinha aqui. O cabo depois você vai arrumar ele, vai ficar bonitão aqui, escondidinho. E a placa de vídeo tá firme, e aí quando você solta ela, ela não fica empenada, entendeu? E aqui a gente coloca de novo o cover da parte traseira, bota o parafuso de volta. E agora sim tá montado, exceto que vocês perceberam que tá faltando alguma coisa aqui nesse PC. Essa versão do case que a gente pegou vem sem fã. É uma coisa que eu não recomendo vocês a fazerem, porque sempre é mais custo-benefício, eu já vi com as fãs, mas não tinha disponível. Então pode ser que você compre um sem fã, e aí o que eu fiz? Comprei uns kits de fãs. Então comprei aqui os kits de fãs Super Frame, e ele já vem com controladora, tá? Por isso que eu falei pra vocês, calma na hora de ligar o RGB, a única coisa que faltou ligar foi o RGB aqui, porque a gente tem a controladora, né? E aí vamos ver qual que vai ser a configuração que a gente vai fazer aqui. Eu já montei essas fãs em outros cases, inclusive eu acho que são as fãs padrão, né? Que vem aí nos cases da Super Frame. E o único lado negativo, por assim dizer, é que ele tem uma conexão proprietária, então você não consegue usar sem a controladora, tá? Então sempre que você for comprar o kit, já vai vir o kit com a controladora. O lado positivo é que a controladora ela funciona independente da placa-mãe, ela tem até o controle remoto que você pode usar se a sua placa-mãe não tiver o controle de RGB, ou você pode ligar diretamente, né, a controladora na placa-mãe e aí fazer tudo ali através do software da sua placa-mãe. Para instalar as fãs, como é que a gente vai fazer? Nessa daqui fica bem evidente que essa é a parte de trás da fã e essa é a parte da frente. Você vai perceber normalmente pelas indicações que tem, né? Tem uma setinha normalmente apontando para qual lado é o fluxo, mas esse lado aqui da fã, onde ela é achatada, né, deitada para trás, é a parte da frente, e essa daqui onde a fã fica mais aparente, aberta, ela é a parte de trás. Por que eu explico desse jeito? Porque tem algumas que elas são invertidas hoje em dia. Fãs mais caras e tal, mas em algum momento isso pode virar padrão. O lado menos bonito da fã normalmente é a parte de trás, pelo menos nesses kits aqui é o que faz sentido. O ar vem por aqui e sai por aqui. Então você vai indicar o airflow, o fluxo de ar do teu PC dessa forma. E como que vai funcionar nesse case? Esse case é um pouco diferente, mas a gente vai fazer captação do ar por aqui e a exaustão do ar pela parte de cima. O próprio radiador já vai ajudar nisso e a gente vai colocar uma fan se couber aqui atrás. Para eu fazer isso, eu vou ter que mover o radiador, coisa que eu não quero. Então o que a gente vai fazer vai ser o intake por aqui, ou seja, a entrada, a captação do ar. Aquele naturalmente o ar já vai subir, o ar quente sobe. Isso é termodinâmica, você não precisa se preocupar com isso. A placa de vídeo
vídeo joga o ar pra cima, o radiador joga o ar pra cima e sim, não tem problema. Ai, mas o ar quente vindo no radiador, não tem problema, porque ele já vai estar fazendo essa troca de calor e o que importa é mais o fluxo. Não adianta nada se você não tiver um fluxo de ar. Eu poderia colocar o radiador aqui, mas eu não acho que vai ficar tão bonito. Depois eu posso testar, até porque eu tenho mangueira suficiente para fazer isso. Eu vou testar configurações, aqui eu quero mais explicar para vocês como que ficou e depois nos takes finais vocês vão ver qual que é o jeito que eu achei que fica mais bonito, inclusive com os cabos que eu falei que eu vou mudar. Para instalar aqui não tem segredo, você só vai instalar as fãs no lugar, colocar os parafusos que já acompanham no kit e depois a controladora só tem um cabo para você ligar. Depois eu mostro como é que liga na placa-mãe. Depois de muito bate-boca... Bom, eu passei uma horinha aqui fora das câmeras porque eu queria testar algumas configurações. Eu falei pra vocês o que eu ia montar e tal, eu tinha colocado o radiador aqui em cima e eu quis testar o case em si. Essa é a configuração que eu recomendo pra vocês. Se você vai montar, normalmente é a configuração mais tradicional, o radiador aqui em cima ou na frente, né, quando não é um case desse estilo aquário. E aí ele vai fazer a admissão de ar pela frente do case ou pela lateral e depois ele vai jogar o ar quente pra fora. Esse case tem uma configuração diferente, como vocês viram, né, e tem vários cases desse tipo também. Nesse caso aqui, eu testei com as fãs aqui, fazendo, puxando o ar de trás para dentro e com o radiador jogando para cima. Tem alguns pontos negativos nessa montagem. Primeiro porque esse case ele é montado com a placa-mãe, né, com a localização dos parafusos mais para cima, o que significa que quando você coloca o radiador ele cobre parte da memória, cobre parte do dissipador. Não tem tanto problema em relação a desempenho, em relação a performance, mas visualmente não é o melhor e para montar também dificulta. Vocês viram que eu dei umas dicas ali se você for montar desse jeito, para você colocar o cabo. Dessa forma que eu montei, ele fica desobstruído. Então você consegue trabalhar melhor dessa parte e eu consegui preencher com as fãs aqui em cima. Eu achei que não ia ficar muito legal o visual de um radiador de 240 aqui, obviamente se você for colocar um de 360 fica bonitão aqui em cima, vai preencher. Aqui atrás também vai preencher, mas eu achei que não ia ficar tão legal o visual assim. Esqueci um parafuso aqui. Se tá sobrando é porque em algum lugar ele foi parar. Ih, rapaz... Então a configuração que eu achei que ficou mais legal e mais equilibrada foi essa. Eu mudei o radiador para a parte da frente, então o que significa? Significa que o radiador agora ele faz a admissão do ar por aqui e joga o ar quente para cá, mas ele também joga um fluxo, ele mantém um fluxo de ar. A galera fica preocupada, mas ele vai jogar ar quente para dentro. Não é um grande problema, tá? Porque o que importa mesmo é o fluxo de ar. Qual que seria outra configuração para ficar visualmente mais legal? Jogar essas fãs aqui puxando, jogando ar para fora por aqui. O problema disso é que daí você faz meio que uma pressão negativa, você tá puxando e jogando tudo para fora. Então você não tem uma positiva onde você tá jogando o ar para dentro. Então para isso você vai estar contando que você tá forçando o ar por essas entradas. Esse case meio que é projetado para isso, mas não acho tão eficiente assim. Visualmente fica melhor. Se você tá buscando uma configuração visual mais bacana, eu acho que o legal é isso. Você pode até colocar o radiador aqui em cima, mas coloca essas fãs aqui jogando o ar para fora, né? Então ele vai ficar com o lado bonito para frente. Vocês viram que eu fiz uma configuração diferente. Eu coloquei o radiador aqui e ele tá meio que de costas, puxando o ar para dentro. Então ficou as partes, aliás, tirar o chapéu para Superframe que colocou adesivo bonitinho na parte de trás também para não ficar esquisito. Então não fica visualmente tão agradável, mas para mim fica com um fluxo legal, né? Eu não fico dependendo tanto de puxar o ar por aqui. Então eu vou jogar o ar para dentro e aqui o ar quente vai naturalmente subir e vai ter exaustão e aqui na parte de trás também. Então a gente vai ter um fluxo de ar bem bacana. A placa de vídeo vai ter um fluxo de ar. Aqui a gente tem uma jogando para os VRMs também puxando um fluxo de ar para cá. Então eu achei que vai fluir melhor. Mas é possível fazer outras configurações. Você pode colocar a fan aqui virada para trás, jogando o ar para fora, ou se não você pode virar como é o que eu ia fazer inicialmente, mas ficou meio feio, porque essas fãs aqui, a parte de trás delas é diferente, ó. Vou até mostrar para vocês o kit. Não ia ficar, não é um grande problema, né? Mas como a gente tá fazendo pra YouTube, fica mais bonito. Então, diferente dessas da Superframe, ela vem com esse adesivinho aqui, não ia ficar tão ridículo assim. Mas eu resolvi fazer desse jeito porque eu achei que ficou legal por conta justamente dessa altura aqui. Essa altura acaba limitando aí, fica até mais fácil de visualizar, né? Mas quando ele tá em pé, o case aqui, ó, você vai ver ele mais ou menos assim. Então não vai aparecer tanto essa fan que tá faltando aqui embaixo. Ah, não pode colocar outra fan ali? Primeiro que não cabe por conta do radiador e segundo que ia ficar bem feio, né? Outra retificação, essa parte de baixo aqui até dá pra colocar uma fan, mas não é exatamente pra isso, é mais pra colocar o HD mesmo, né? Tanto é que a furação não bate bem pra fan, mas você consegue remover essa gaveta se você não gostar ou quando você quiser fazer a instalação do HD. E na parte de baixo tem o filtro, cadê o filtro? Sumiu! Eu falei, nossa, não tem o filtro. O filtro tá tão bem encaixado, foi tão bem feitinho aqui que eu achei que não tinha. Mas tem, olha o filtro aqui embaixo. Encaixei o filtro aqui. E é isso, galera, eu achei que essa foi a configuração que ficou mais legal. Eu perdi um tempo aqui fora pra justamente poder trazer pra vocês. Cada case é um case, cada caso é um caso.
Mas é verdade, cada case ele tem uma configuração diferente. Esse aqui o ideal seria a gente fazer os testes de airflow e tal, mas eu tô seguindo mais ou menos as leis da termodinâmica, então não é tão difícil assim. Porém é um case que é pensado para você fazer pressão negativa justamente porque ele é todo vazado. Uma vez que as fãs vão estar jogando todo o ar para fora, elas vão estar forçando o ar a entrar por esses orifícios aqui, né? Então ele vai estar puxando o ar e jogando para fora. Então na configuração que eles mostram no site também funciona, fica legal, mas eu preferi fazer dessa forma por conta do radiador. Se você for colocar com air cooler, então não vai ter nenhum problema, né? Você vai colocar ele aqui, ele vai jogar o ar para trás e todo o restante aqui você pode botar até pressão negativa, vai estar sempre forçando o ar para dentro. Então essas são as diferenças. Você pode fazer uma configuração de pressão positiva e uma de pressão negativa. Uma vai estar jogando o ar todo para dentro, forçando o ar a entrar e tudo fazendo exaustão, e a outra, ela vai estar com todas as fãs jogando o ar para dentro. Todas funcionam, tem algumas diferenças, né? E eu prefiro a equilibrada, que é você ter o canal de airflow. Então a gente tem aqui, seguindo a lei da termodinâmica, né? Tipo, o ar quente sobe, então você tem as fãs aqui na parte mais baixa do case ou na parte dianteira fazendo a captação do ar e as outras fazendo a exaustão. Esse é o mais tradicional, mas de novo, depende de como foi projetado o case. Eu pulei uma etapa aqui que é justamente colocar as fãs porque eu tava fazendo esse teste, mas é bem simples, tá, galera? Essas fãs aqui, como eu expliquei da Superframe, elas são fãs com conexão proprietária. Vem aqui a controladora, né? E como que eu fiz a configuração? Primeiro que eu passei os cabos, como eu falei pra vocês aqui, é um passo adicional. Por isso que eu não mostrei, né, a configuração passo a passo, mas é basicamente passar por trás da placa-mãe com bastante cuidado, porque você não vai querer passar um parafuso e prender o parafuso em cima aqui, então exige um certo cuidado. Esse aqui é só um detalhe visual, não tem nenhum problema você passar os cabos por aqui, ou mesmo jogar pela lateral e vir aqui, ó, trazendo os cabos, vai ficar legal do mesmo jeito, tá? Inclusive a gente nem terminou de ajeitar isso aqui, ainda temos que ajeitar os cabos, ver como é que a gente vai pôr o radiador. E aqui a telinha, por enquanto ela tá de ponta cabeça, eu acho, não sei, a gente vai descobrir quando ligar, mas também a gente vai ter que mexer no software. Aqui como é que funciona a controladora? Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro que aqui atrás ela tem um velcro pra você colar, é uma dupla face, você cola. Eu tirei aqui uma baia do SSD e colei a controladora. Eu liguei um cabo, eu falei que não ia precisar do cabo SATA, no fim eu precisei, mas eu pude esticar ele até lá e conectei o cabo SATA. Tem aí o passo a passo, é bem fácil, né? Do mesmo jeito que todas as outras peças do computador. Não tem muito erro, porque ele só encaixa de um jeito. Coloquei. Depois o que você vai fazer? Você vai basicamente ligar todas as fãs aqui. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, porque eu comprei 2 kits, né, de fã. Então tá 1, 2, 3 e 4. Liguei aqui as fãs. Só tem um jeito de encaixar também. Encaixou aqui, ó. Não tem erro, tá? Depois que eu fiz isso, eu peguei esse cabo adicional que vem aqui. Esse cabo de energia que vem, você vai conectar na conexão SATA. Vai sobrar esse outro cabinho aqui. Você fala, nossa, o que eu faço com isso, Robson? Eu liguei ele em daisy chain, ou seja, eu liguei junto com as fãs do radiador. Então você vai pegar basicamente um macho, conectar aqui, como eu mostrei pra vocês lá. E essa outra ponta você conecta aqui na controladora, tá? Então tem aqui, ó, data, tá escrito data aqui. Aí você vai conectar, ele também só tem um jeito de conectar, que é assim, as travinhas pra cima. E depois você vai pegar a pontinha que saiu de lá do conjunto de fãs e tudo e conectar essa pontinha no RGB da placa-mãe. Em tese dá pra ele fazer um pass-through, mas na pior das hipóteses, se não fizer um pass-through, você vai controlar tudo pelo controlinho aqui, ó. Se você vê que não tá funcionando, não esquece de tirar esse negocinho da bateria aqui, ó. Senão não vai funcionar, tá? Então, muito simples. Onde você vai deixar a posição de cabo, cable management, ou seja, deixar bonito, é com você. Desde que não apareça, ou desde que não esteja espremendo o cabo nem nada, eu usei os velcros, dei uma pré-ajeitada aqui. Eu sei que tem muita paranoia com isso, mas você não precisa se preocupar desde que não atrapalhe o fluxo de ar. Porque, por exemplo, aqui o radiador ele vai estar puxando o ar pela parte de trás. Então é importante que não esteja bloqueando os cabos aqui. Outro detalhe importante, essa parte aqui ela não tem filtro. Então se você vai estar fazendo a entrada de ar por aqui, você vai fazer a captação, tenha em mente que vai juntar pó aqui e você vai precisar limpar, porque ele não tem um filtro interno nesse case. Nesse caso desse case, tá complicado, né? Então ele teria que ter um filtrozinho desse, mas ele ia restringir bastante. Então quando você tá fazendo a exaustão, que é o jeito que é sugerido lá, pelo menos você tá jogando o ar para fora, você não tá acumulando, puxando pelo, sujeira para dentro do computador. Então, de novo, essa é a configuração que eu montei, mas você pode fazer aquela recomendação do site, até porque o case foi mais pensado para isso. Dito isso, eu tô confiante, eu vou fechar, que eu acho que já era, vai funcionar, não tem como. Aliás, isso dá azar, tá? Não faça isso, não feche o case sem ter terminado, mas eu tô confiante que vai funcionar. A gente já testou fora, funcionou tudo bonitinho, por que não ia funcionar agora? Quer dizer, às vezes não. Então vamos testar algumas teorias. Primeiro, se eu liguei o painel frontal certo, e segundo, se tudo funciona depois de tanto mexer no PC. Vamos lá?
Ligou! Tudo funciona. Cara, é muito RGB, o Super Frame tá de ponta cabeça. Depois a gente vai ver a questão da telinha, se dá pra mexer no software, imagino que dá pra rotacionar no software, né? Então tá de ponta cabeça por enquanto. Mas funcionou, olha aí, o PCzão funcionando, todo o RGB tá sincronizado, mesmo as fãs, né, não estando ligadas diretamente na controladora, elas estão lá no Daisy Chain e tá tudo no modo festa, né? Então não tá exatamente sincado, mas a gente vai sincar com a placa-mãe depois. Isso é um próximo passo depois que você instalar o Windows, configurar tudo bonitinho. Mas eu gostei, cara, eu gostei bastante do design desse case. Vocês viram que ficou legal aqui, né? Tipo, como ficou aparecendo o radiador. Preencheu muito bem aqui as fãs. Então essas fãs aqui em cima e essa aqui atrás preencheram muito bem. Eu acho que no site a configuração que tá mostrando aí as fãs aqui atrás também fica bem bonito. Mas eu gostei muito disso aqui. Os cabos ficaram razoavelmente... Diga aí, dá a sua nota. O que você acha pra minha organização de cabos aqui? Ainda não tá finalizado. Vocês já devem estar vendo os takes, obviamente, com o RGB configurado e com a telinha configurada. Eu quero trazer pra vocês um feedback, né, depois de como que ficou essa configuração. Se de repente fala, não, Robson, fez cagada. Tinha que ter deixado as fãs ali fazendo exaustão, do jeito que vem mesmo no site, acabou. Depois a gente vai descobrir isso quando eu for testar esse setup. Porque, obviamente, eu montei, tá tudo funcionando, mas tem muita coisa pra fazer. Tem a configuração depois de montar. Depois eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, o que a gente vai fazer aqui para configurar esse PC. E a gente vai instalar os jogos e testar também para ver qual que é a performance. E lá a gente vai conseguir ver a performance térmica do PC. Ou seja, se tá esquentando muito, não tá esquentando muito, se tá fazendo muito barulho, muito ruído para poder segurar essa temperatura. No geral, algumas observações. Gostei bastante do case, a construção dele é bem bacana. Tem alguns detalhes, né, que eu sugeriria para eles mudar, por exemplo, colocar aquelas borrachinhas, né, os groomingzinhos para você esconder os cabos, ajudaria bastante. É uma solução bem barata, né, não vai deixar muito mais caro o case. Um filtro aqui atrás para quem tentar fazer essa configuração diferente. Eu entendo que eles projetaram o case para funcionar dessa forma, mas essa aqui também é uma maneira ideal, né, onde você está jogando o ar para dentro para que ele tenha ar fresco aqui. Essa parte aqui ela é justamente para você puxar, né, para fazer a pressão negativa no negócio, mas essa daqui também é possível. Então talvez colocar um filtro, aumentar as aberturas aqui atrás, né, o tamanho dos furos lá para colocar o filtro. E aqui não tem jeito, né, se você for colocar você vai restringir bastante. Mas no geral é isso, não tem muita coisa. Tem os thumb screws, tem os filtros, tá bem equilibradinho o case, tá bem equilibrada a montagem. Eu gostei, curti o visual por enquanto, mas a gente ainda vai finalizar. E vocês, conseguiram montar o PC junto? Ficou alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Você pode, enquanto isso, acompanhar a playlist ali. Fiquei com dúvida, já tem outros vídeos explicando para vocês como instalar o Windows, como configurar, resolver problemas. Não ligou o meu PC, o que eu faço? Eu tenho que atualizar BIOS, o que eu vou fazer? Tem os próximos passos também, mas você também pode acompanhar esta série desse PC, do PC Pro Player, onde a gente vai mostrar para vocês o restante das configurações para o seu PC custo-benefício competitivo ter um melhor desempenho, para você poder extrair o máximo da sua configuração. Então é isso, galera. Deixem sugestões aí para mais builds. Vocês curtiram a build? O que vocês não curtiram? Essa configuração de fã é que você utilizaria? Ou você faria diferente? Fala, não ficou bonito, eu gostaria da fã diferente, do radiador diferente, ou ia usar outra configuração? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.